Johnny Walker, brasileiro, 12º no ranking da categoria meio pesado, deu uma entrevista recentemente e é dela que eu vou falar aqui. Mas antes eu já queria falar um pouco sobre o Johnny Walker, sobre o Jon Jones e sobre o Thiago Marreta, enfim, fazer uma introdução antes de ler aí as declarações e também fazer os meus comentários. O Johnny Walker, para quem não sabe, é um cara que chegou recentemente, né, no UFC, chegou no ano passado, em 2018, ele fez 3 lutas já no UFC, venceu os 3 nomes, né, venceu o Khalil Rountree, venceu o Justin Ledet e venceu também o Misha Cirkunov. Os 3 ele venceu por nocaute, todos no primeiro round. O primeiro deles, que foi o Khalil, ele venceu em 1 minuto e 57 segundos. O segundo, que foi o Justin Ledet, ele venceu em 15 segundos, que foi no UFC Fortaleza. E na terceira luta aí, que foi contra o Misha Cirkunov, ele também venceu no primeiro round em apenas 36 segundos. Essas 3 performances dele no UFC receberam bônus de performance da noite. Então, ele é o 12º do ranking, mas é claro que está com um hype, né, muito mais alto do que isso. Porque quando você olha um cara 12º do ranking, você fala, o cara não tá nem no top 10 ainda e tal, é normal, né, que isso aconteça, mas o cara tem 3 nocautes, todos no primeiro round, é o que mais demorou 1 minuto e 57 segundos e ele recebeu 3 bônus de performance da noite. Então, é natural que o Jon Jones fale mais ou menos o que ele falou recentemente, quando responderam, né, um dos fãs dele respondeu nas redes sociais sobre o próximo adversário do Jon Jones, falaram Johnny Walker, e o Jon Jones disse, mas o cara nem tá no top 10 e não sei o que, enfim. Então o Johnny Walker acabou comentando isso na entrevista depois. Então, o que eu falei de Marreta também, antes de eu começar a falar das declarações do Johnny Walker? O Marreta foi um dos brasileiros que tentou aí destronar o Jon Jones. Não conseguiu com sucesso no resultado oficial, mas foi um cara que chegou muito próximo, um cara que teve a questão do joelho lá que atrapalhou, enfim. Mas a gente não pode cogitar e ficar preso nisso. O Marreta vai ter que passar por cirurgia, vai demorar para voltar, a gente não sabe como ele vai voltar, porque também demora muito tempo, etc. Então, a gente não pode ficar preso no passado, a gente tem que ver aí quem que é o próximo cara, de preferência brasileiro, que pode chegar ali para tentar destronar o Jon Jones. Então, mesmo que o Johnny Walker faça mais uma ou até 2 lutas, às vezes, se ele não fizer alguma comemoração onde ele se machuque, ele consegue ser mais rápido do que o Marreta. Então, pode ser que o Johnny Walker faça uma ou até 2 lutas que seja e consiga já chegar no title shot, caso ele mantenha, claro, esse nível excelente de performance e ele acabe chegando no Jon Jones antes mesmo do Marreta se recuperar e ter uma próxima chance aí de revanche. Então, assim, querendo ou não, é mais um caminho, né, para o Brasil chegar no cinturão, e o Johnny Walker é um cara que, na minha opinião, tem sim alguns riscos aí para o Jon Jones. Lembrando que o Johnny Walker é um dos poucos caras que é mais alto que o Jon Jones nessa categoria meio pesado. O Johnny Walker tem 1,96 m de altura e a envergadura do Johnny Walker não é tão grande quanto a do Jon Jones, porque a do Jon Jones é a maior do UFC, mas a envergadura do Johnny Walker é muito boa. Ele tem 2,8 m de envergadura. Isso também é muito bom. Fora que o Johnny Walker tem vários golpes aí, né? Tem um repertório completamente imprevisível, que também pode ser uma coisa que ajude bastante ele. Mas enfim, vamos aí para algumas das declarações do Johnny Walker. Ele falou sobre diversos assuntos, né? Então, a primeira coisa que ele disse foi: meu alvo é o campeão, então vou lutar com quem eles colocarem na minha frente, não importa. Essa foi a primeira frase. E aí ele continua: eu não tenho uma preferência, eu tenho que passar por alguém para pegar o cinturão, então não me importa. Quem quer que eles tragam, tudo bem. E aí o Johnny Walker continua: eu não quero parecer arrogante, mas meu objetivo é muito maior que isso. As pessoas dirão que sou arrogante, que estou falando de espancar todo mundo. Cara, meu objetivo é ser campeão, então eu tenho que derrotar esses caras primeiro. Sobre o Jon Jones enfrentando o Marreta, o Johnny Walker disse o seguinte: eu acho que ele pode fazer muito melhor do que isso. Ele definitivamente tem que fazer mais contra mim. Caso contrário, eu vou derrubá-lo no primeiro round. E ainda sobre essa luta, o Johnny Walker continua: eu acho que o Marreta foi um grande desafio, mas o Marreta se machucou no primeiro round. Jones é o campeão e obviamente ganharia se fosse para os scorecards. Então eu acho que ele tirou o pé do acelerador e a luta foi do jeito que você viu. E lembrando também que o Johnny Walker acompanhou a luta do Jon Jones e do Thiago Marreta lá presencialmente. E ele disse o seguinte: eu pensei em pular lá e desafiá-lo, mas haviam muitos policiais no octógono. Então, claro que ele falou isso, segundo a notícia aqui, dando risada, então de brincadeira, claro, mas eu acho que deve ser mais ou menos essa sensação, né, que o cara deve ter realmente de ver ali, né, e de pular, assim, como aconteceu com o Brock Lesnar com o Cormier, que ele subiu lá e provocou e tal, porque isso vende demais. Só que é claro
que o Brock Lesnar ali já estava meio que no esquema para entrar e desafiar quem fosse o campeão peso pesado, ou o Miocic ou o Cormier, né? No caso do Johnny Walker, não existia isso, não existia essa possibilidade. Então, ele pular por vontade própria, é claro que ia dar um baita problema, né? Então, você precisaria ali ter todo esse esquema, entre aspas, com o evento para subir, como foi o Brock Lesnar, né? Afinal de contas, o Brock Lesnar não entrou ali sem ninguém autorizar. Afinal, ele até talvez conseguiria daquele tamanho, né? Mas ele entrou ali porque já tinha todo um esquema para isso. Então o Johnny Walker, claro, falou isso aí só em tom de piada. E aí, voltando à declaração do Jon Jones nas redes sociais, né, que eu falei, onde ele perguntou aí para os fãs quem ele deveria enfrentar na sequência do Marreta, já que ele tinha acabado de vencer o Marreta, um dos fãs mencionou o Johnny Walker. E aí o Jon Jones acabou respondendo aí que não fazia muito sentido ele enfrentar alguém que não tá com ninguém ali, não tá dentro do top 10, não lutou com ninguém ali do top 10, etc. Né? Então o Johnny Walker, claro, nessa entrevista ficou sabendo disso e respondeu. Ele disse o seguinte: bem, ele está certo, ainda não fiz muito no UFC, mas não há muitos caras que me dariam um grande desafio. Eu não tenho que bater um top 5, as pessoas falam demais, as pessoas dizem que eu não tenho jiu-jitsu, não tenho wrestling, eles dizem que eu tenho que lutar com um lutador. O último lutador que eu lutei durou 5 segundos, estou pronto para ele e sei que seria um grande desafio. Acho que ele tem medo de perder para um desconhecido. E o Johnny Walker ainda na entrevista acabou falando sobre Francis Ngannou, lembrando que o combate, né, acabou perguntando ali nas redes sociais também deles, né, quem pararia o Ngannou, e aí o próprio Johnny Walker comentou que ele conseguiria, né, fazer frente ali com o Ngannou e tal. E aí o Johnny Walker nessa entrevista acabou falando sobre isso. Ele disse o seguinte: eu gostaria de impressionar os fãs batendo em Francis Ngannou. Ele é uma máquina, ele impressionou tantas pessoas com seu poder de socar, a forma como ele termina suas lutas. As pessoas estão com medo de lutar contra ele. Eu não tenho medo de lutar contra ele. Nós temos o mesmo poder de nocaute. Eu fiz os testes no UFC Performance Institute. Eu estava saindo de uma cirurgia e quase fiz o mesmo número que ele, então eu tenho o mesmo poder ou até mais. Eu definitivamente posso derrotá-lo. E ainda sobre enfrentar Ngannou, algum peso pesado, Johnny Walker diz o seguinte: se eles precisam de uma luta no peso pesado, estou dentro, eu não escolho oponentes, eu vou lutar com qualquer um. Eu não me importo se é um top 10, top 20, top 2. É apenas um ser humano normal que será espancado da mesma maneira. E por fim, o Johnny Walker fala aí sobre a ambição dele, né? Sobre os planos futuros de ser aí pelo menos um double champ do UFC, né? Ter 2 cinturões também. E ele falou o seguinte: isso vai acontecer, esse é o meu plano, eu quero 2 cinturões. Não é se, é quando. Eu vim aqui para fazer história. Isto é o que eu faço para viver. Eu escolhi fazer isso para viver. Se eu fosse engenheiro ou piloto de Fórmula 1, eu gostaria de ser o número 1. Sou lutador e quero ser o maior de todos os tempos. Bom, essas foram todas as declarações aí do Johnny Walker. Como vocês puderam ver, ele falou sobre o Jon Jones, acabou falando sobre o confronto do Jon Jones com o Marreta, falou sobre o Ngannou, falou que aceita qualquer desafio, mesmo que seja nos pesos pesados. Então, como eu sempre falo aqui, eu gosto dos caras que têm essa mentalidade, o cara que aceita o desafio que for, o cara é profissional, o cara tá ali para lutar com quem o fã quer, o cara tá preocupado não só em vencer, mas o cara também é muito preocupado em dar show. Por quê? Dar show, primeiro que também te traz todo o retorno como atleta, te traz o retorno financeiro, te ajuda com o próprio evento. Quando você pedir uma luta, os caras vão atender seu pedido mais fácil, é mais fácil que você conquiste os bônus ali de luta da noite, de performance da noite. Se você tem tudo isso, você consegue no futuro aí ser muito mais reconhecido, ter um público maior, às vezes fazer parte aí de um hall da fama. Então não é só ali ficar focado em vencer, tem tudo em volta ali. E o Johnny Walker é muito consciente disso, tanto é que ele tem toda essa personalidade, esse carisma, por isso que ele tem já uma legião gigante de fãs. O cara acabou de chegar e já tem muita gente botando fé nele, muita gente aí, não só brasileiro, não só fã brasileiro, mas fã de fora também, que elogia muito o cara, que gosta da postura dele, que quer ver ele lutando aí já com o Jon Jones também. Então, para vocês verem como o cara ter esse carisma e essas boas performances, mesmo o cara estando em 12º no ranking, já estão cogitando ele com o Ngannou, já estão cogitando, porque ele mesmo citou, né? Mas já estão cogitando ele com o próprio Jon Jones. Então, assim, isso dá muita moral pro cara. Então, é muito importante o cara ter essa consciência do que é o esporte, mas também ter consciência que o evento é entretenimento. E o Johnny Walker, ele
tá muito bem dos dois lados, na minha opinião. Ele tá muito bem no esporte, tá tendo resultados, tá mostrando que ele realmente é bom, que ele é fora de série. Tem ainda que provar muito, e ele sabe disso, isso que é legal também, né? Ter o pé no chão é importante. Mas ele também tem todo esse carisma e essa inteligência de cativar os fãs, de fazer as provocações, de fazer as dancinhas, tudo isso faz parte desse, entre aspas, personagem. E isso chama atenção. É só ver o resultado, só ver como o cara é citado. O cara mal chegou. Quantos caras chegam aí todo dia no UFC, né? E o Johnny Walker já chegou e já despertou a atenção de todo mundo, já tem uma base de fãs gigante, um monte de gente falando o nome do cara. Então, tem atletas brasileiros que tá há anos aí, às vezes 5, 10 anos no UFC, e não tem aí a mesma fama que o Johnny Walker tem e o cara acabou de chegar. Fora que foi o que eu falei, né? Falando em resultado aí, o cara nocauteou 3 no primeiro round, em 3 lutas e com 3 bônus de performance. Então, vamos acompanhar aí os próximos passos. Como eu disse, eu venho gostando muito das performances do Johnny Walker, gosto das entrevistas dele, acho sim que ele tem alguns ingredientes aí para fazer um duelo interessante com o Jon Jones. É difícil aí avaliar quem seria favorito e tal, isso a gente deixa mais para frente, porque eu acho que o Johnny Walker não vai pegar o Jon Jones de imediato, então a gente tem que ver aí as evoluções, se ele vai continuar com esse mesmo nível ou não e etc. Mas enfim, deixa aí nos comentários o que vocês acharam e só mais um destaque final meu. Eu acho interessante essa ideia dele de subir para os pesos pesados, eu acho que tem muitas lutas boas para ele fazer lá. O Ngannou, então, seria uma luta bastante interessante. Vale lembrar que o Johnny Walker é praticamente do mesmo tamanho, se é que não é um pouquinho mais alto ali do que o Ngannou. Então, realmente também pode ser alguns duelos aí interessantes pela frente. Enfim, eu gosto dessa disposição. Caraca, quase que não saiu, né? Eu gosto dessa disposição. Mas enfim, comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!